A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville. Eu sou o pastor Eduardo e estou aqui para comentar a lição de número 8 desse segundo trimestre de 2024, que tem como título Confessando e Abandonando o Pecado. O texto áureo desta lição está registrado em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que nos diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa a deixará e alcançará misericórdia. A verdade prática nos diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe que você, querido professor, vai fazer com seu aluno está registrado no Salmo 51, verso 1 ao 12, e também em 1 João, no capítulo 1, do verso 8 ao 10. Você vai ter tempo para poder, então, explanar e compartilhar com eles essa leitura, que também vai embasar toda a lição de número 8, ok? Nós vamos agora para a nossa introdução. Vamos ler a nossa introdução, que nos diz assim: Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por dominá-lo, mera fraqueza ligada ao ambiente, aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado e abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus, né? Vamos falar então sobre esse ato genuíno, esse ato legítimo de confessar nossos pecados, para que haja então o perdão da parte de Deus, né, em relação as atitudes pecaminosas que nós podemos cometer ao longo da caminhada cristã. Para isso, nós temos o nosso primeiro tópico, que diz a confissão de pecado. E o primeiro subtópico trata da definição. Nós vamos encontrar nesse primeiro subtópico aqui um conteúdo mais teológico, mais etimológico, para entendermos melhor, né, a etimologia desta palavra confessar e a sua importância, a sua relevância para a nossa caminhada cristã. Aqui no primeiro subtópico, nós vamos encontrar três expressões. Nós temos uma expressão veterotestamentária, no Antigo Testamento, né? Obviamente que está em hebraico, e também duas expressões no grego, né? No Novo Testamento, relacionadas à expressão, à palavra confessar. No Antigo Testamento, a palavra confessar aparece como iadá. Você vai perceber que as três expressões, tanto a do Antigo Testamento quanto as duas do Novo Testamento, possuem uma semelhança, né? São parecidos os significados e só revela o caráter de urgência no que diz respeito à ação pecaminosa e a pressa em confessar, a pressa em transmitir, né, esse sentimento de arrependimento através da confissão. O verbo iadá significa jogar, atirar, lançar, uma palavra que vem da raiz verbal de radá, que significa estender a mão. Ou seja, aqui no hebraico, já no Antigo Testamento, nós encontramos, né, essa etimologia apresentando a expressão confessar, né, no verbo iadá, como jogar, atirar, lançar, porque o pecado, né, ele é como se fosse um martelo martelando a nossa consciência, nos acusando, nos tirando o sono. Por isso que há a importância então de atirar, de jogar, de lançar fora esse peso de consciência, aquela famosa expressão que a gente costuma usar, né, habitualmente, né, um descargo de consciência. O pecado tem o efeito de nos acusar, de martelar, de nos transmitir a ideia de que estamos em pecado, que estamos em ruína, que estamos em desmérito com Deus.
Por isso que nessa expressão nós encontramos então essa ação, jogar, atirar, lançar. Mas também nós temos no Novo Testamento a expressão homologeo, que significa concordar, consentir, conceder. Ou seja, aqui nessa expressão neotestamentária, nós já encontramos uma expressão vinculada ao ato, né? A atitude de concordar, consentir, né? Então, quando eu confesso, eu estou consentindo, né, no sentimento de liberar aquele sentimento, de liberar aquela acusação pecaminosa que está me trazendo prejuízos espirituais, e por isso, então, eu preciso, através da atitude da confissão, concordar, né? Eu preciso, como diz aqui a etimologia, consentir, conceder. Conceder a quem? Conceder a mim mesmo, a minha pessoa espiritual, né? O ser humano ele é tritocômico, é corpo, alma e espírito. Quando há o pecado, há também a seta, há o dardo, há a inflamação que está corroendo não somente a minha vida espiritual, mas também corrói a minha vida física, porque eu sou abalado fisicamente, óbvio, também por decorrência do pecado. Tanto que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, se nós vivermos uma vida de pecado, consequentemente, desfrutaremos da morte, não apenas morte física, bem como a morte espiritual, ok? Então, essa é a primeira expressão que nós encontramos aqui no Novo Testamento, homologeo. Também temos uma outra expressão, né, um pouco mais abrangente, né, que faz um pouco mais de sentido para essa tratativa que estamos fazendo aqui, que é a expressão exomologeo, né, termina quase que na mesma expressão, né, essa expressão de logos, né, de logia, que significa professar, né, ou reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém. Ou seja, então, nessa expressão nós já encontramos já uma semelhança, né, uma aproximação já com o sentido de confessar como nós conhecemos na língua portuguesa, né, que é professar, é expelir, é transmitir esse sentimento que é interno, que é interior, a fim de que possa ser então lançado para fora, para haver então esse descargo de consciência e a gente possa então viver uma vida plena diante da palavra de Deus. Então, nesse primeiro subtópico, nós temos essas três expressões, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que você, querido professor, poderá então abranger, poderá também comentar com mais tempo sobre essas definições que se fazem também importante para entendermos então o contexto. O subtópico número 2 diz: a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato, né? Aqui nesse subtópico nós vamos entender a importância do confessar para obter perdão, né? Quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, nós estamos sendo sinceros, né? E apresentando a Deus a nossa necessidade espiritual. Nós estamos apresentando ele a nossa condição atual e humana, que está vivendo um período turbulento por ocasião do pecado, e esse jugo é pesado. E para isso, então, eu preciso confessar aquele que é perdoador, aquele que enviou o seu Filho único, para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Mas para isso é necessária a confissão. Né? Costuma-se dizer, né, que existem aí pelo menos 3 tipos, né, de pecados que Deus não perdoa, né? Quais são os pecados que Deus não perdoa? Nós temos lá a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está registrado por Jesus, pelo próprio Jesus, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Também temos, né, o não perdoar, né? O não perdoar também. Jesus disse: quem não perdoar não será perdoado, meu Pai não perdoará. Então também o não perdão, ele também, a pessoa que não perdoa, ela está automaticamente também evitando de receber o perdão. Porque como que nós poderemos dizer que amamos a Deus, que perdoa a todos, se nós mesmos somos praticantes desse evangelho e não perdoamos o nosso semelhante? E também tem esse terceiro, que é o não confessar, o pecado não confessado, né? O pecado não confessado é um pecado não perdoado. Eu preciso confessar,
Eu preciso abrir meu coração aos pés de Jesus e dizer para Ele. Mas você pode pensar comigo que o atributo de presciência, o atributo de onisciência de Deus, né, nos assegura, né, a certeza de que seremos perdoados, pois Deus já sabia que nós cometeríamos tais deslizes. Porém, é importante frisar que mesmo que Deus tenha o conhecimento prévio de todas as coisas, isso não implica no sentido de que Ele não deseja que nós nos relacionamos com Ele, né? Deus sabe o que vai acontecer, mas Deus, Ele deseja que a gente possa também caminhar com Ele nessa história para poder nos relacionar. Esse relacionamento envolve diálogo, esse relacionamento envolve confissão, né? Ele perdoa, Ele tem prazer em nos perdoar, mas para isso é necessário a confissão. Quando eu confesso o meu pecado diante do Senhor, eu automaticamente sou perdoado pelo sangue de Jesus. Nós temos uma referência da importância dessa confissão quando nós vemos o registro, né, por exemplo, de Mateus capítulo 5, na parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu, ele tinha um hábito de ficar de pé nas praças e evidenciando ali e manifestando as suas qualidades, né? E orando alto e transmitindo as suas ideias. E enquanto o publicano estava ali humilhado, né? Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável. O fariseu diz, não, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmola. E o publicano lá, confessando o seu pecado, as suas mazelas, né? Confessando as suas dificuldades. E então a gente vê ali no final do texto Jesus dizendo que aquele desceu, né, perdoado, aquele desceu ali feliz, alegre, né, redimido, né, pelo Senhor. Então, olha como é importante a confissão. A confissão a Deus, ela nos, além de tirar o peso, né, do pecado que nos acusa, ele também nos traz a alegria do Espírito Santo. Nós podemos voltar a sorrir sabendo que o nosso pecado então está perdoado. Agora, no nosso subtópico número 3, nós temos o símbolo da confissão de pecado, né? Para isso, nós temos aqui o texto áureo da nossa lição, que é o texto que costumeiramente nós usamos quando se trata deste assunto de confissão de pecados, que é Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha que interessante. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que camufla, aquele que se omite em relação ao seu pecado, ele não vai prosperar, né? E é tão difícil de entender, às vezes, esse sentimento, porque ao mesmo tempo que nós estamos tentando nos enganar em relação à omissão desse pecado, nós também temos a consciência de que servimos a um Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, mas Ele espera que a gente possa, então, manifestar essa carência, manifestar esse desejo de arrependimento, a não ser, é claro, que o meu ser esteja dominado pelo orgulho, dominado pela razão, né? Quando o pecado não me acusa, quando esse erro, ele na verdade, ele encontra, né, em mim uma justificativa, ou eu encontro uma justificativa para aquele pecado, enganando a mim mesmo que eu estou correto, enganando a mim mesmo que a culpa não é minha, eu acabo, então, não conseguindo realmente proferir, né, confessar esse pecado. Mas se a pessoa, ela realmente sente que esse pecado está lhe acusando, esse pecado está lhe trazendo prejuízos espirituais e físicos também, eu preciso entender que o não confessar, né, além de me sufragar a fé, sufragar a minha vida espiritual, o texto de Provérbios diz que nunca prosperará. E essa prosperidade registrada em Provérbios 28, ela é abrangente, ela não é delimitada apenas às questões financeiras. Se bem também que a falta da confissão, a omissão do pecado, ela também resulta direta ou indiretamente nas questões financeiras. Mas perceba que o que encobre as suas transgressões não prospera. Em alguma área da sua vida ele vai ser afetado direto ou indiretamente pela omissão deste pecado. Mas olha só o que o texto continua dizendo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quando nós lemos esse texto, sempre tem aqueles que se opõem
dizendo que são registros do Antigo Testamento, ou seja, não, esse Provérbios aqui está direcionado ao povo judeu, o povo judeu que recebeu, então está delimitado àquele povo. Porém, nós vamos para 1 João e vamos perceber como que João ele reforça, né, a ideia e transmite novamente a mesma ideia registrada em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Olha que João vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso que é importante, né? O símbolo da confissão do pecado está aqui. Precisamos transmitir, precisamos, né? Quando eu falo precisamos, é claro que é uma lição de escola dominical e geralmente a gente está aplicando para alguém, mas nós nos enquadramos também nesse perfil porque somos carentes e totalmente dependentes da graça de Deus. Então, para qualquer situação que talvez lhe fira a consciência, por mais mínima que seja, é importante e necessário, né, a confissão para Deus, para então que haja o perdão dos pecados. Porque, como diz João, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos aqui para o nosso tópico de número 2, que diz o perigo do pecado não confessado. Vamos lá. O primeiro subtópico nos diz os males dos pecados não confessados, né? Baseado naquilo que nós já falamos no tópico anterior, né? Os registros de Provérbios, 1 João, há uma necessidade de urgência da confissão. Caso contrário, não como uma ação direta de Deus, né? Ou não como uma punição de Deus, longe disso, mas a consequência lógica, natural, espiritual, né, da omissão do pecado vai gerar em nós consequências trágicas, né, e drásticas também, que poderão sufragar nossa esperança, nossa fé, em alguns casos até mesmo a falência da fé, né? O desvio, o abandono do mundo espiritual, o abandono da fé, o abandono de Deus, e por isso que é muito importante o ato de confessar. Nós vamos usar aqui, né, nos próximos 2 subtópicos, o comentarista ele usa 2 exemplos bíblicos. É claro que existem muito mais, mas temos 2 exemplos para nós entendermos, então, o perigo que é o não confessar, né, e os males, né, o perigo do pecado não confessado, como diz aqui o tópico. No subtópico número 2, as consequências do pecado de Adão e Eva, né? Nós temos aqui a figura dos primeiros humanos, né, da criação de Deus, ali no Jardim do Éden, quando Adão ele experimenta a plenitude do livre-arbítrio, né? Quando eu falo a plenitude do livre-arbítrio, porque Adão realmente foi o único homem que desfrutou da totalidade do livre-arbítrio. Ele era um homem perfeito, né? Deus o criou e condicionou, né, dentro do jardim, né, algumas regras. E entre essas regras havia ali 2 árvores. Uma árvore era a árvore da vida, que ele periodicamente teria que ir ali se alimentar para ter a sua vida preservada, né? Essa árvore era a árvore da obediência. Quando você comia da árvore, você tinha vida. Mas tinha uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu Adão de se alimentar. Essa árvore era a árvore da desobediência. Comer esse fruto resultaria, diferente da árvore da vida, resultaria na morte, né? E seduzidos, então, pelo engano, eles pecam, eles caem, eles, infelizmente, têm essa queda brutal que gerou uma herança pesada, uma herança negativa, uma herança de pecado que se alastrou por todo o planeta, se alastrou por todas as gerações e até hoje somos carentes da graça de Deus por decorrência desse ato pecaminoso de Adão. Mas o detalhe desse registro está no pós-queda. A pós-queda de Adão fez com que eles notassem, percebessem que havia algo errado, né? E realmente eles perceberam que estavam nus, né? E despertaram a consciência, sentiram medo.
Tanto que a Bíblia registra que eles se esconderam, tanto Adão como Eva se esconderam. E é interessante, como eu falei já no princípio, né, o fato de Deus ser um Deus presciente, conhecer todas as coisas, mas perceba que lá em Gênesis, quando Adão comete o pecado, se esconde com a sua esposa Eva, Deus aparece no jardim e começa a procurar Adão. Por quê? Porque Adão tinha o costume, né? Havia ali na viração do dia, todos os dias, Deus se comunicava com Adão, né? O lugar de encontro, né? E Adão, no horário marcado, estava no lugar de encontro e Deus também no lugar de encontro para os dois conversar e se relacionar. Olha que coisa maravilhosa deveria ser para Adão ter um contato direto com o Criador todos os dias na viração do dia, né? Mas uma observação que eu quero fazer é que Deus não falta encontro. Deus não falta. Deus foi no dia do encontro, mas quando chegou lá, Adão não estava. E é claro, meus irmãos, que Deus, com seus atributos, né, divinos, sabia o que havia acontecido. Mas quando Deus chega no jardim, ele fala assim, onde é que está você, Adão? Começa a procurar Adão. E Adão então se levanta e diz, estou aqui, Senhor. E Deus pergunta, o que aconteceu? Olha que interessante como Deus se relaciona. Deus é como pai. Aquele pai que ele sabe o que o filho está fazendo, ele sabe, ele se envolve na brincadeira, mesmo sabendo já o resultado da brincadeira do filho, o pai tem prazer de se envolver, né? Eu lembro de uma ocasião que eu cheguei na minha casa e o meu filho era bem mais pequeno, né? Ele é pequeno, mas era bem mais pequeno, tinha lá os seus 3 para 4 anos, e ele costumava se esconder atrás dos móveis, das coisas, para poder, né, dar um susto, alguma coisa assim. Mas quando eu chegava, eu já percebia, já via logo aonde que ele estava escondido. Geralmente se escondia atrás de uma cortina e ficava os pezinhos para fora. Só que eu, para não estragar a brincadeira, eu, né, queria me envolver com ele. E andava pela casa procurando ele, né? E de repente, quando eu olhava, chegava perto da cortina, sabendo que ele já estava lá, ele abria a cortina, dava um susto, e eu me assustava. E depois nós ria, brincava, né? Para participar da brincadeira. Deus também. Não que Deus finge, mas Deus sabe das coisas e Ele quer relacionar-se conosco, Ele quer ouvir de nós, Ele quer que nós viemos abrir nosso coração para Ele. Então, quando Deus se apresenta no jardim e pergunta para Adão o que aconteceu, a justificativa é que ali é confissão. Deus queria que o próprio Adão confessasse o seu pecado. Ele queria que ele abrisse a sua boca e proferisse as palavras que estavam dentro do seu coração, que estavam dentro da sua consciência, dentro da sua alma e que estavam lhe trazendo prejuízos terríveis, estava trazendo medo, pavor, insegurança, incertezas. Deus queria que Adão confessasse o seu pecado. Aqui começa o primeiro caso de confissão bíblica. Nós encontramos no Jardim do Éden, quando Deus pergunta, o que você fez? E Adão, então, ele começa a declarar. Perceba que Deus não matou eles. Deus não tomou uma atitude mais drástica. Claro que veio consequências, porque com o pecado vêm as suas consequências, obviamente. Mas Deus projetou, né, já era projeto de Deus antes da criação do mundo, mas Deus executou, então, a partir dali, o seu projeto de redenção. Como entrou o pecado por um homem, também a salvação viria por um homem, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos perdoados, e é por isso que podemos abrir nosso coração diante do Senhor, e Ele nos perdoará. Também tem um outro exemplo, né, um exemplo bíblico muito evidente, que é o exemplo de Davi. Subtópico número 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Se nós pudéssemos descorrer aqui de todas as ações, né, de todos os juízos que aconteceram sobre a casa de Davi, sobre os seus filhos, a rebelião de Absalão contra o seu próprio pai, a fuga de Davi, tantas coisas nós podemos falar aqui também, ali aquele incesto praticado por Amnon, veja só quantas coisas terríveis, a morte do seu próprio filho, tantas coisas terríveis que aconteceram como consequência direta, né, desta omissão, né? Perceba que quando Davi ele peca, quando ele pratica aquele adultério com Batseba, ele se omite. E essa omissão ele leva a sério, ele leva essa omissão muito a fundo, de modo que quando o profeta está diante dele,
E ele deixa as descrições claras, né? Havia um homem que tinha bastante ovelhas, ele foi lá pegar o único cordeirinho do seu vizinho. Veja como ele retrata a configuração atual do rei Davi. E ele sabia que era com ele, mas ele estava levando tão a sério a omissão, né? E o não confessar, que ele decidiu até mesmo enganar ou omitir-se ao profeta. Sendo necessário, então, o profeta Natan levantar o dedo e dizer, não, esse homem é você, Davi. Olha que ponto chegou a omissão de Davi. Por isso que é importante a gente confessar. Talvez o status, o poder de Davi, lhe trouxe essa insegurança, mas não importa se é grande, pequeno, se é rico, se é pobre, a cor que seja, a região que esteja, todos nós somos filhos de Deus e precisamos confessar os nossos pecados para que haja então a manifestação do perdão de Deus. Amém? Vamos aqui para o nosso tópico de número 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico, confessando o pecado a Deus. Aqui nesse primeiro subtópico nós vamos perceber, a partir da luz da Escritura, como que Deus deseja nos perdoar, a partir da confissão. Jesus nos ensinou em várias ocasiões sobre a necessidade de orarmos e pedirmos perdão e abrirmos nosso coração. Por exemplo, nós temos os exemplos citados aqui, olha só. Jesus disse à mulher pecadora, os teus pecados são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor diz, Pai, perdoa nossas dívidas como nós perdoamos. Em 1 João, lemos que nossos pecados devem ser confessados. Dessa forma, perdoar o pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Então, não há outra pessoa que possa intermediar, né, esta regeneração. Não há outra pessoa que possa intermediar esse perdão de pecados confessados. E eu quero fazer aqui uma ressalva muito importante para esta nossa aula. É fato de que quem perdoa pecados é Deus. É somente Deus que perdoa pecados. Mas quando nós temos uma dificuldade, Tiago, capítulo 5, vai recomendar confessar vossas culpas uns aos outros, né? Ali, Tiago está se referindo a gente procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa espiritual, uma pessoa madura, não para que ela possa intermediar a solução para o meu pecado, não que ela possa intermediar, né, o perdão divino para mim. Porém, o perdão do pecado, a confissão de pecado deve ocorrer antes. Eu preciso me debruçar aos pés do Senhor e pedir perdão. E a partir daí procurar uma pessoa de confiança e o seu pastor, né, o seu líder, ele é uma pessoa que se enquadra nesse perfil. Até porque, dependendo do pecado, você vai precisar passar por uma disciplina, não uma disciplina condenatória que vai matar a sua fé, mas apenas para o despertar consciência do erro, do pecado, também uma orientação. O seu líder vai te orientar os caminhos, traçar os caminhos que você pode seguir para evitar que esse pecado aconteça novamente. Por isso que é importante também você abrir seu coração, né, com uma pessoa de confiança. Reforço aqui, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, que é a pessoa que ela vai ter sigilo em relação a essas informações e também vai poder te orientar, vai poder te auxiliar nesta recuperação após esta queda, após esse pecado cometido, para que você possa então voltar a ser aquela pessoa que você era, espiritual, fervorosa e isenta, livre do pecado a partir da obra redentora de Cristo Jesus, tá? Então, só reforçando esse detalhe, para a gente continuar aqui, porque Deus é quem perdoa. Então, o perdão de pecados não é feito por um homem, mas você pede perdão a Deus. Deus, ele perdoa você, você sente o perdão. E depois, então, você abre o coração para que possa, então, haver a devida orientação, ok? Nosso tópico subtópico número 2 nos diz, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde de confissão,
vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador do que desfrutar das misericórdias do Senhor. Irmãos, eu gosto dessa combinação de confissão e perdão. Quando nós entendemos a nossa condição pecaminosa e nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, a gente começa a entender como funciona o perdão de Deus. Uma pessoa que ela tenha prática, o hábito espiritual de confessar seus pecados diante do Senhor, de reconhecer quão dependente ela é da graça salvadora de Cristo, ela fica cada vez mais semelhante, né? E procura também, da mesma forma, exercitar esse perdão para com o seu próximo. Uma pessoa que ela entendeu sua condição pecaminosa, que depende todos os dias do perdão de Deus, é uma pessoa também que vai ter facilidade em perdoar o seu irmão, né? Por isso que quando nós confessamos nossos pecados, nós estamos no processo de alcançar a cura e a restauração. Quando nós falamos de confessar pecados, não podemos transmitir a ideia, por exemplo, de que eu posso pecar, que eu posso me deleitar no pecado e que apenas confessá-lo já vai resolver meu problema, Deus vai me perdoar. Não, não. Quando nós falamos de confessar pecado, nós estamos falando de um deslize, de uma questão, de uma situação eventual e não de uma questão costumeira, né? O pecado não pode ser um costume, o pecado não pode ser um hábito, o pecado é uma realidade presente em nossas vidas e através das tentações, através dos dardos inflamados do nosso adversário, através das tentativas, em algum momento nós podemos sim cometer algum pecado, talvez de natureza moral ou espiritual, mas lembrando, não é uma questão costumeira, não é um hábito, né? É uma ocorrência, é um acidente de percurso. E quando acontece esse acidente, eu preciso buscar então aquele que pode fazer a devida manutenção e pode curar esse trauma, pode curar esse pecado e pode, mais do que isso, como diz a lição, restaurar as nossas vidas, nos resgatar a Deus por intermédio do sangue de Jesus. Por isso que é importante então esta confissão. Glória a Deus, vamos caminhar então para a nossa conclusão, né? Finalizando aqui, essa lição tenho certeza que vai ser uma bênção aí na sua congregação e vamos poder sair restaurados, renovados, né? Com essas aplicações, né? Vamos lá para a nossa conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo, de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.